gente linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, ative também o sininho das notificações para todas as vezes que eu postar vídeo novo, o YouTube notificar para vocês e vocês não perderem nenhum vídeo meu, ok? Beleza? Curte, comenta, compartilha esse vídeo, tá? Comenta também sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça, que eu poste, que eu tô aqui sempre lendo os comentários, tô aqui sempre interagindo com vocês, respondendo também, tá certo? Se ainda não me segue no meu Instagram, vou deixar passando aqui abaixo, Caroline Stephanie 19, tá? Sejam muito bem-vindos, tá? E é isso, vamos embora pro vídeo, meu povo, um beijo! Então, pessoal, o vídeo de hoje será o relato, né, do meu acidente. Eu sofri um acidente no dia 20 de julho de 2024, né? E aí eu quero relatar pra vocês tudo que eu passei, como foi minha recuperação, como foi minhas cirurgias, meus pós, né, porque eu passei por 2 cirurgias, como é que tá a minha cicatriz, como é que tá a minha cicatriz atualmente. Eu quero compartilhar com vocês, né? Isso vai ajudar muitas pessoas, né? Isso é um testemunho, não é só simplesmente um relato. É um testemunho para edificar muitas vidas, né? Que às vezes está desacreditado, está triste, está angustiado. E através desse meu acidente, Jesus, ele vai trazer muitas coisas boas para nós, né? Para vocês que vão estar ouvindo tudo que eu passei, momentos difíceis, momentos de dor, momentos de dificuldade, momentos que eu não quero passar nunca mais na minha vida, para ser bem sincera, tá? E nem desejo para ninguém, mas que serviu de aprendizado, de lição. Sempre momentos difíceis deixam, né? Momentos de aprendizado pra gente. Então, eu quero relatar para vocês aqui o mais detalhadamente possível tudo que aconteceu comigo, deixar vídeo, deixar fotos também passando pra vocês verem, tá? De tudo que eu passei, como foi horrível, mas no final eu venci para a honra e a glória do Senhor. Estou vencendo, né? Porque é uma batalha diária, né? A gente tá vencendo todos os dias, mas com Deus na frente sempre, claro, com certeza, porque sem Jesus não dá, sem Jesus a gente não consegue nada, né? E é isso, gente, vamos embora para o relato, né? Um relato que muita gente pediu, muita gente tava esperando. E eu tava precisando só de um tempinho para poder gravar para vocês, porque é um relato muito extenso, muito longo. E aí eu realmente precisava de um tempo mesmo, Davi dormindo, ou eu sozinha em casa, para poder fazer esse relato para vocês. E hoje encontrei um tempinho e vou fazer esse relato hoje pra vocês, tá? O vídeo vai ser um pouquinho longo, mas eu acredito que ao decorrer vocês não vão se cansar não, porque é uma história bem interessante, tá? Não se cansem, não me abandonem, não me deixem, por favor, tá? Eu conto com vocês nesse vídeo e em todos os outros que já estão no canal e que vão chegar no canal. Então, é isso, galerinha. Vamos embora pro vídeo, pro relato, passo a passo, tudo direitinho, com fotos, com vídeos, com tudo. E espero que vocês gostem do vídeo, tá? Deixe muito like aqui pra me ajudar, a me incentivar. E é isso. Vamos lá, né? Iniciar o relato do meu acidente. Como foi o acidente? O que aconteceu comigo? Como é que tá como é que foi a minha recuperação? E está sendo minha recuperação, né? Porque eu ainda não voltei a trabalhar por conta desse acidente, né? Mas vamos lá. Tudo começou no dia 20, tudo aconteceu, né? No dia 20 de julho de 2024, por volta de 6h45 da manhã, era em um sábado. E eu estava indo trabalhar com meu pai de moto, né? Toda vez eu sempre ia e voltava com ele. Era muito difícil eu pegar algum Uber e voltar para casa, ou pegar algum Uber para ir para o trabalho. Era muito difícil, muito raro. Sempre, todos os meus plantões, eu sempre ia com meu pai e voltava com meu pai, né?
Ele me deixava no meu trabalho e de lá ele seguia pro trabalho dele. Na volta, quando ele largava do trabalho, ele passava lá, me pegava e a gente voltava para casa juntos. E nesse dia, a gente achou que seria mais um dia normal, mas infelizmente não foi, né? Por volta de 6h45 da manhã, em um sábado, dia 20 de julho de 2024, eu sofri o meu acidente de moto, indo trabalhar com meu pai, né? O chão tava molhado, tava chovendo, e aí o meu pai tava andando, tava bem rápido, né? Dia de sábado, é super tranquilo, mas mesmo assim ele tava rápido, e aí uma moto trancou ele, né? E aí ele se assustou, porque se ele continuasse andando naquela velocidade, ele ia bater naquela moto. E aí ele se assustou e freou de uma vez. Quando ele freou de uma vez, a moto derrapou e perdeu totalmente o controle, né? E aí foi quando aconteceu de fato o acidente, né? Eu estive lúcida o tempo inteiro, não desmaiei, não vomitei. Eu me lembro de tudo mesmo. A única coisa que eu não consigo me lembrar, porque é tão rápido, mas tão rápido que eu não consigo me lembrar de jeito nenhum, a hora aonde minha perna bateu, a hora da batida na minha perna, eu não consigo me lembrar disso de jeito nenhum. Já tentei, mas eu não consigo me lembrar desse momento. Mas minha perna bateu de frente para o meio-fio. Minha perna bateu de frente para o meio-fio. E aí minha perna bateu toda no meio-fio. E foi aí, por isso que aconteceu a fratura exposta. Sofri fratura exposta, sofri fratura no platô tibial direito, né? Sofri lesão na cartilagem. Minha cartilagem se lesionou toda, minha cartilagem do joelho. E também sofri reparo no menisco, entendeu? Então foi uma tragédia enorme, né? Na verdade era para ter sido uma tragédia de morte, mas Deus chegou primeiro, me deu um grande livramento, me fez nascer de novo, na verdade. E eu nasci de novo, estou aqui, graças a Deus não perdi nenhum membro, estou com minhas 2 perninhas, para a honra e a glória do Senhor. Estou bem. Ainda sinto alguns desconfortos, algumas dores na minha perna, na dobra da minha perna, por conta que foi, aonde foi, né, toda a fratura, onde aconteceu todo o processo. Mas pra quem me viu naquela situação, como eu fiquei em cima da cama, acamada, sem andar, dependendo dos outros pra tudo, usei fralda descartável, enfim, fiquei acamada mesmo, gente. Fiquei 19 dias com os fixadores externos, que é aquele ferro, né, que fica pra fora, assim. Usei aquilo, minha gente. Vamos lá, passo a passo, né? E aí sofri esse acidente. Na hora do acidente, gente, eu fiquei parada, assim. Eu ia batendo de frente para um poste. Quando eu vi o poste, eu fechei meu olho, orei, pensei em Deus e no meu filho. Somente, só o que foi só o que veio na minha mente foi isso, né? Meu Deus e meu filho. E aí eu fechei o olho, orei porque eu acreditei que eu fosse bater realmente de frente para o poste. Na hora que a moto estava desregularizada, eu vi o poste bem em frente assim, ó, pra mim. E aí eu achei que fosse meu fim ali. Mas Deus não quis que fosse meu fim, né? Então eu caí. Eu senti, minha gente, pode acreditar, eu senti mesmo um empurrão assim, ó, me empurrando pra esquerda, sabe? O poste tava à direita e eu senti um empurrão assim, uma mão assim me empurrando pra esquerda pra eu não bater de frente para o poste. É tão tal que eu caí quase do lado do poste assim, ó, mas não caí de frente, porque o acidente realmente era pra eu, de fato, ter batido de frente para o poste. Mas Deus me livrou, né? Me salvou da morte. Porque se eu tivesse batido de frente para o poste, eu não estaria aqui conversando com vocês, né? Não estaria aqui contando história, não estaria aqui contando meu testemunho, contando meu relato, não estaria aqui vendo meu filho crescer, não estaria aqui. Porque bater de frente para um poste ia ser morte fatal na hora, né? Ia ser um acidente fatal de imediato.
Mas Jesus é fiel, Jesus é vida, Jesus é poderoso, maravilhoso, majestoso, glorioso. Ele é fiel, minha gente. Na palma da mão de Deus está a vida e a morte, né? Então, ele não quis que eu morresse naquele dia. Então, ele é maravilhoso, ele é fiel, a vontade dele foi prevalecida, né? Então, amém. A gente tem só que agradecer mesmo, amém. Então, e aí eu fiquei bem paradinha lá. Quando eu caí, que eu voei, né? Eu tava atrás, então eu voei da moto. E aí, quando eu me vi, eu já tava no chão, porque é tudo assim, no piscar de olho já acontece a tragédia. E aí eu caí no chão, não sabia como é que meu pai tava, porque eu caí no chão e fiquei lá. Quando eu abri o olho assim, tipo, tô viva, tô consciente, mas eu não sei como é que tá meu corpo. Não sei. Porque na hora que eu assim abri o olho, eu não senti dor na minha perna. Não senti. Na hora que eu abri o olho, não. E aí lá vem pai desesperado. Carol, minha filha, você tá bem? Aí eu fui e disse, aham. Aí ele fez assim, então vamos se levantar, minha filha. Vamos, pega aqui na mão de painho. Quando eu virei, que eu tava com esse lado ralado aqui, tá vendo, gente? Os únicos lugares que ralou foi aqui e aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui e aqui. Quase não tive escoriações, minha gente. Meu negócio foi todo na minha perna direita mesmo. Mas no meu braço, graças a Jesus, não quebrou nada, não machuquei nada. Só tive escoriação aqui e aqui. Somente. A pancada toda foi realmente na minha perna direita, né? Do joelho pra baixo. Então, o que que acontece? Quando eu fui, aí como esse lado aqui tava ardendo, queimando, porque o tal do arranhão arde, viu? Aí esse meu lado aqui tava arranhando, aí eu achei até que tivesse sido um arranhão maior, de tanta... tava queimando tanto, que eu achei que fosse até um arranhão maior, mas quando eu fui ver, foi só isso aqui, esses dois, mas arderam, viu? Aí como esse lado tava ardendo, aí eu fui me virar pra dar esse braço pro meu pai, ele tava desse lado de cá, né? Ele tava do lado direito. Aí eu fui me virar, eu tava deitada assim, né, de frente, pra cima, né, eu tava deitada assim pra cima, fui virar pra dar o meu lado, virar só um pouquinho assim, pra dar meu braço esquerdo pra ele me levantar, me ajudar a levantar. E quem disse, minha gente, que eu consegui? Quando eu fiz esse movimento aqui assim, ó, menino, minha dor chegou, a dor da minha perna chegou, mas foi tanta da dor, 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 que eu nunca imaginei na minha vida que algum dia eu fosse aguentar, suportar, sentir tanta dor como eu senti neste acidente. Eu morria de medo de ter um filho normal. Davi foi cesáreo, mas Davi foi cesáreo primeiro, porque quando eu estava grávida ainda, o meu obstetra disse que eu não teria passagem, né? Você não tem passagem, então eu recomendo que você já programe uma cesariana, porque você não vai ter passagem, tá, mãe? E como é seu primeiro filho, não quero que você sofra. Então, programe um parto cesáreo, se organize, porque você não vai ter passagem. Vão forçar, vão forçar, vão forçar, e no final das contas, você vai ter cesáreo. Então, para evitar todo esse perrengue, você já se programa de agora. Eu acho que eu tava com 6 meses de gravidez, por aí, quando ele falou isso pra mim. Aí eu disse, que maravilha, não tem passagem não, glória a Deus, aleluia. Tem muitas mães que ficariam chorando neste momento, né? Mas eu sou diferenciada, minha gente, eu sou diferente. A minha vida é diferente. Então eu dei glória a Deus, eu disse, então junto o útil com o agradável, porque eu já não queria mesmo ter filho normal, porque eu morro de medo, as mulheres sofrem muito. E um momento que é para ser único, especial, se torna de muita dor, muito traumático para muitas mulheres, E eu não quero passar por isso. Então eu não tenho passagem não, graças a Deus. Muito obrigada por me alertar, por me orientar, que a partir de hoje eu vou organizar o meu parto cesáreo. Então, Davi foi meu parto cesáreo, tá? Davi foi um parto cesáreo porque eu quis que ele fosse cesáreo e também acolhi esse conselho do meu obstetra, né? Enfim, voltando,
Então eu tinha maior medo de parir um filho normal. Porque eu disse, eu não aguento parir um filho normal. É muita dor, as mulheres dizem que é muita dor, com muito sofrimento, não sei o quê. Mas minha gente, com a dor que eu senti nesse acidente, eu tenho certeza que eu paria uns 10 filhos normal fácil. Porque é uma dor, eu sofri fratura exposta. Minha gente, foi muita dor. Pra vocês terem noção de tanta dor que eu tava sentindo, que o Tramal não tava fazendo efeito pra mim, não. O Tramal, que é um remédio super forte, não tava fazendo efeito pra mim, minha gente. Só quem fez efeito foi o Paco. Só era Paco em cima de mim. Só Paco, toma Paco, toma Paco. Eu só vivia desnorteada, eu só vivia dormindo, dopada. Porque era muita dor, vocês não têm noção. E eu nem quero que vocês tenham, tá? Porque é uma dor triste. E aí eu fiquei uns 40 minutos esperando o SAMU e o pessoal tudo parando, se solidarizando, né? Foram maravilhosos com a gente, tanto comigo como com meu pai. Só que Painho, graças a Deus, não teve nada, né? Olha ali, gente. Não, olá, Painho. Olá! Senta aqui, eu tô contando um relato do acidente. Senta aqui, porque esse relato tem que ser eu e ele, né, minha gente? Porque... pra vocês também escutarem a reação dele, né, minha gente? Como foi que ele ficou, o que é que ele pensou, o que é que ele sentiu quando viu a filhinha dele lá naquela situação, né, Painho? É verdade. E aí eu tô na parte que eu tava esperando o SAMU, mas que o povo todo parou pra ajudar a gente, né? Se solidarizar, ajudar, parou o carro, motos, gente que tava andando de bicicleta, parou um monte de gente, não foi, Maião? Foi. E tô me ligar pro SAMU e eu me tremia de dor, mas tava ali agarrada com o capacete. O povo, você não quer tirar o capacete não, minha filha? Eu disse, não, deixa ele aqui, porque eu tava depositando toda a minha dor ali, minha gente, naquele capacete ali, chorando, me tremendo todinha, já desmaiando, mas eu fiquei firme, não foi, Maião? Ficou. Firme. Até então a gente não tinha percebido o que é que tinha acontecido. Aí Painho fez assim, Querol, tu tá sentindo dor aonde? Aí eu disse, eu tô com muita dor na minha perna. Qual perna? A perna direita. Só que eu tava de calça, minha gente, de calça preta, um pano bem firme mesmo. Não foi, Maion? Foi. E ninguém tava vendo, porque a calça se rasgou. Mas ela fechou. Só que ela fechou com sangue. E aí ninguém viu. Tipo, ela tá com dor, mas ela tá chorando de dor. E aonde na perna dela, que tá tudo ok por aqui. Aí chegou um rapaz, assim, ô pai. Sempre aparece um curioso. Isso. Aí ele disse, olha, eu tô prestando aqui atenção na perna que ela tá dizendo que tá doendo. Tem um rasgão aqui na calça dessa. Eu posso abrir? Pra gente ver o que é. Eu disse, pode, só que ela ficou com a cabeça pra cá e eu e ele assim, de frente pra ela. Aí ele abaixou, eu desci o olhar, só que ela tava com o olhar fixado para o meu. Então quando ele abriu a calça dela, que eu vi a fratura exposta, eu fiz aquela cara de espanto. Isso. Aí ela disse, pai, o que foi? Só que na hora eu digo, meu Deus, e agora? O que é que eu vou dizer a ela? Como é que eu vou dar essa notícia para ela? Mas o cara foi mais rápido do que eu. Disse, simplesmente, eu fiquei pensando o que é que eu ia dizer. O cara disse, tu tivesse uma fratura exposta e quebrasse a perna. Só isso. Foi bem assim mesmo. Aí ele fez, aí pai, porque na hora que o homem abriu assim, tipo, ele e o homem fizeram um espanto, o homem fez, eita! Aí Painho, ai meu Deus! Aí eu disse, o que foi, Painho? Tipo, eu tava morrendo de dor, mas eu achei que tivesse sido um corte profundo. Eu não imaginei que fosse uma fratura exposta, né? Ai, minha gente, quando eu falei o que foi, Painho, o Painho tava ainda paralisado lá, estatalado, olhando. Aí o rapaz disse, moça, você sofreu uma fratura exposta, quebrou a perna, fique bem quietinha aí, não mexa, tá? Que a gente vai continuar ligando pro SAMU. E Tom ligava pro SAMU, e SAMU não chegava. E aí foi quando disseram que o SAMU estava indisponível, não foi, pai? No momento. Foi. E aí, isso já tinha um carro da polícia ali no meio. Parou a polícia, parou o CTTU, não foi, Baião? Parou, minha gente, foi o caos. Parou tudo, entendeu? Aí quando o SAMU disse que não tinha ambulância disponível, tal, que era dia de sábado e tava muito cedo ainda, não foi? Tava chovendo.
E aí ligaram pro bombeiro. O bombeiro saiu, minha gente. O bombeiro chegou lá. Foi uns 40 minutos. De 40 a 50 que eu fiquei esperando, não foi? O povo tava ligando para o SAMU e o SAMU não podia. Não tava E a viatura da polícia parou e estava lá. Foi. Eles ligaram pro bombeiro. Aí o bombeiro veio. Isso. Aí, como eles já tinham pedido o meu número, daqui a pouco liga o bombeiro para mim. Onde é que vocês estão, assim, a localização? Porque eu tô aqui na frente do Barão Lucena. Aí eu disse, a gente tá aqui na frente do parque de exposição aqui do Cordeiro. Aí ele disse, daqui a 5 minutos a gente tá aí. Aí foi quando eu desliguei e a gente ficou aguardando. Mas ele demorou uns 50 minutos para chegar, não foi? Foi, essa hora aí que ele ligou, ele já estava próximo, bem perto, foi. Né? Mas antes ele disse, a gente gastou em torno de 40 ou 50 minutos para chegar até aqui, que a gente veio de São Lourenço. E aí, só um detalhe, tava chovendo, tá? E aí começou a chover, a chuva começou a engrossar, pegaram uma capa de chuva, não foi a polícia? Foi a polícia ou foi o CTTU? Foi o CTTU. Foi o CTTU. Então ela ficou deitada e estava com capacete. Foi. E aí cobriram ela por causa da chuva. Então eu fiquei de joelho conversando com ela. Inclusive, numa hora dessa, passou um colega do meu filho e viu eu ajoelhado e eu conversando com ela e ela coberta. A impressão que tinha é que tinha alguém morto. Aí ele ligou e disse, eu não sei o que foi que aconteceu, teu pai está de joelho e um corpo todo coberto. E eu tava deitada e parada, não foi, Baião? Eu só tava com os braços assim, me tremendo muito. E mas eu quem tava de com ela longe, todo o tempo, que é pra deixar ela consciente e acordada. Mas a impressão de quem passava na Caxangá era que ela tava morta. Tinha alguém morta e eu tava ali. Sim. Porque a minha cara de pânico e de desespero, então a turma pensava que eu tava do lado de um cadáver. Entendeu? Então, passado esses 50 minutos de sofrimento e de dor, que eu chorava, olhava pra Painho, eu não tô aguentando mais não era Painho? E eu já não sabia mais o que fazer. E Painho, calma minha filha, ele tá chegando, o socorro já tá chegando, aguenta um pouquinho aí, eu não tô aguentando mais, eu vou desmaiar, eu não tô aguentando mais. Aí fizeram o quê? Pra tentar amenizar um pouquinho a minha dor, pegaram a minha bolsa do trabalho, que não era uma bolsa, era uma mala. Pegaram a mala que eu andava pra ir trabalhar e colocaram minha perna em cima da mala, que minha perna tava no chão. E aí tava doendo demais, mas foi demais mesmo. Aí um anjo lá teve essa ideia, não foi Painho, de colocar a minha... nem pode mexer, né? Mas ele tava me vendo sofrendo tanto ali, que ele queria de alguma forma ajudar. E aí ele disse, vamos suspender a perna dela aqui em cima dessa bolsa, não foi? Pra ver se ela consegue amenizar um pouquinho a dor, até o socorro chegar. Minha gente, quando pegaram minha perna, diga aí, Painho. Oxi. Quando você ouviu minha perna pendurada? A perna, quando ela puxou, a perna parecia ficou assim, ó. O meio da canela dela ficou assim, aí pegou aqui com bem cuidado para deixar o mais reto possível e botou em cima da bolsa. Só que a gente não imaginava. Da gravidade do caso, né? Da gravidade do caso, por ser leigo, e ali... A gente viu que era uma coisa séria por ter uma fratura, mas a gente não achou que fosse ser tão sério assim, né? Quando a gente chegou no hospital. E aí chegou os bombeiros. Já tava a polícia, já tava a CTTU, já tava um monte de gente. E aí chegou os bombeiros... Ficou um do meu lado e outros lá, né, pra fazer o procedimento. E aí disseram, Caroline, vai ser bem rapidinho, tá? Perguntou meu nome, minha idade, tudinho. Aí eu disse, tenho 25 anos, sou Caroline, eu me chamo Caroline. E eu já tô quase desmaiando de dor, já não tô mais aguentando mais, nem pensar, nem falar. E aí eu já não tava nem falando, não foi pra ir direito, não foi? Eu já tava desfalecida, já tava desfalecendo já. E aí ele fez, vai ser bem rapidinho, tá? A gente só precisa estabilizar sua perna na maca. Minha gente, nesta hora, se eu estava com dor, minha dor se multiplicou quando ele pegou minha perna pra colocar uma do lado da outra assim, reta. Meu Deus, vocês imaginaram a perna quebrada, a perna tava assim, ó.
e eles tiveram que esticar ela para poder colocar ela junto da outra. Minha gente, eu dei um grito. Só foi um, não foi, Paião? Foi, mas um valeu pelo sofrimento dos 50 minutos. Eu dei um grito, minha gente. E também, com esse grito que eu dei, eu quase desmaio, não foi? Foi. Eu dei um grito e fiquei assim, ó. O bombeiro achou que eu tava desmaiada. Ele, Caroline, você tem quantos anos? Perguntando, repetindo a mesma pergunta pra eu ver, pra eu não perder a consciência total. Porque eu já tava eu dei um grito, minha gente, e fiquei assim, deitada. Porque eu já não tava aguentando E mais, nesse não. período, enquanto ela estava com a perna em cima da bolsa, a gente não sabia. Mas ela estava tendo hemorragia. Foi, hemorragia. E a gente não sabia. Foi. Então, quando eles pegaram, que fizeram o procedimento, que levaram para o Inclusive, hospital, foi tanto sangue que eles não conseguiram nem lavar direito, porque o bombeiro falou lá pra médica, quando a gente chegou na emergência, que disse assim, ó, tá muito sangue, não tem como a gente ver o que aconteceu direito. A gente sabe que foi uma fratura exposta, mas a gente não visualizou bem, porque ela está sangrando muito. Ele disse mesmo assim, na emergência, quando a gente chegou. E então, pegaram ela e levaram. Aí daí... Pai até perguntou, vai levar ela pra onde? Pra restauração, Aí ele disse, não, tem que ser pro hospital mais perto, né, Painho? Que no caso era o Getúlio Vargas, que tava bem pertinho ali do parque de exposição, né? bem pertinho do Getúlio. Bem pertinho mesmo. Ele, não, tem que ser pro lugar mais próximo possível. Vai pro Getúlio Vargas. Aí Painho não pôde me acompanhar, porque ele tava resolvendo. Tem que ficar fazendo os procedimentos, a perícia ainda ia vir, e eu tinha que fazer o protocolo, Isso. Né? Então ela foi... Sozinha com os bombeiros. Sozinha com os bombeiros, e eu fiquei. Nesse período que eu fiquei esperando, eu me sentei. Até aí eu não tinha percebido. E eu me sentei e fiquei lá. Aí meu filho chegou. Quando meu filho chegou, aí disse, Painho, que é isso na sua perna? Aí quando eu olhei para a perna, eu fiquei, tava sentado, né? O sangue esfriou. O negócio eu esperei mais. Depois que ela saiu, eu esperei mais, eu acho que uns 50 minutos. Aí a perna inchou. Do jeito que estava a coxa, descia para a canela. E ali eu tentei levantar e ficar em pé, não consegui. Aí meu filho agilizou, né, os procedimentos do seguro, acionou os procedimentos do seguro e vieram, providenciou um reboque. Aí ele me levou, que eu achei que eu estava com o mesmo acidente que ela. Aí foi quando me liberaram, né? E eu, por pensar que estava com ela e ia, também chegava lá e dizia, não, eu estou no mesmo acidente que ela, e pensei que ia ser socorrido também no Getúlio. Mas tudo tem que ir para o UPA. Então eu fui para o Getúlio. E quando cheguei lá no Getúlio, eles disseram, não, você vai ter que ir para uma UPA. E ali, eu disse, eu tenho que ir lá para começar a Caxangá. Ele disse, não, tem um aqui na Abdias. Está mais perto para o senhor, é aqui na Abdias. Então quando eu estava, aí fui para Abdias. Quando eu estava lá, que entrei na sala da ortopedista, aí ela começou conversando comigo, perguntando como foi e tal, e eu dizendo a ela, e nesse momento, Carol ligou para mim, e já me dando a notícia de que eu enchi a perna dela de ferros. E ali ela ficou desesperada no hospital, eu desesperada no consultório, aí a minha ortopedista que estava me atendendo, aí explicou a mim e a ela como seria esse procedimento, que isso era normal, tinha que fazer isso mesmo para... Ela até disse que como o osso ele rasgou e ele é feito uma lâmina, se ele não botasse esse fixador, ela ia ficar movimentando, e esse osso, além de ir se distanciando, ele ia rasgando a carne. E depois, quando fosse botar no lugar, não ia conseguir botar. Então, por isso que eles tinham que fixar para fazer a colagem do osso até enquanto fosse fazer a outra cirurgia. Depois ele tirava esses ossos, esses fixos
Fixador É, externo esses ferros, né? Externo para colocar os internos. para colocar os internos. Aí ela até disse a mim, ela disse, olha, amanhã, ela tá onde? Eu disse, tá no Getúlio. Amanhã eu estou indo lá. Mas eu achei assim, eu digo, a médica com tanto problema, com tanta coisa, vai se disponibilizar amanhã. É que ela disse, amanhã de 6 horas da manhã eu tô lá. Eu digo, ela vai se disponibilizar de 6 horas da manhã e está lá procurando uma pessoa que ela não sabe, não conhece, nunca viu. Mas o que eu acho lindo é o cuidado de Deus, o zelo de Deus com a gente. Deus viu o meu desespero em ela estar lá só, que ela já tinha, depois que ela desligou o telefone, ela entrou para a sala de cirurgia. Foi tudo muito rápido. Eu já cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu tava com muita dor, sangrando muito, chorando, pedindo pelo amor de Deus, me acude aqui, me acode aqui, pelo amor de Deus, que eu tô morrendo. Eu achava só que eu ia morrer, né, de tanta dor. E aí disseram, não se preocupe não, que era lá, chegou um médico bem bonzinho. Não se preocupe não, vai levar você agorinha pra tirar um raio-x, pra ver como é que tá essa perna, o que foi que aconteceu, tá? E aí quando me levaram pra o raio-x, quando eu saí do raio-x, o médico chegou pra mim assim e fez, olhe, você quebrou sua perna e você vai usar aqueles ferros que fica pro lado de fora, assim, na sua perna todinha, tá? Foi tíbia, foi fêmur, foi tudo. Ele falou mesmo assim. Aí eu liguei pra Painho no desespero terrível, minha gente. Painho, vou botar os ferros, aqueles ferros em mim. E não sei o que, não sei o que. Aí Painho ficou desesperado lá do outro lado. Aí ele disse, e você tá tendo hemorragia, você vai agora se arrumar, a enfermeira vai lhe arrumar pra levar pro bloco cirúrgico, que você vai ter que fazer uma cirurgia de urgência imediata. Tá tendo papel, né, esse nome, né? Urgência imediata. E aí foi quando eu liguei pra Painho, nesse período de tempo, me deram um remédio. Me deram um remédio que eu já tava já morrendo de tanta dor. Me deram um remédio pra esperar o doutor, quando ele tivesse terminado lá a cirurgia, ele fosse me levar, que eu já era próxima, porque eu já tava pronta pra fazer a cirurgia já. Não demorou nada, nada. Nisso, pessoal, teve um detalhe também, porque, como eu disse, né, o cuidado de Deus. Do mesmo jeito que o meu filho, Deus conduziu ele pra ir pra lá, pra me direcionar, que eu tava com a cabeça aérea. Também Deus conduziu para lá a minha sobrinha, Raíssa. Ela se disponibilizou aí para lá. Saiu do trabalho, não foi? Foi. Saiu do trabalho para ir para lá. Obrigada, viu, meu amor? Então, enquanto Douglas estava comigo, Raíssa estava com ela. Comigo, foi. E ela ficou com ela até o período até dela entrar para a sala de cirurgia. Pro bloco. Quando eu entrei pro bloco, não podia mais, né? E quando entrou pro bloco... E ela ia ficar me esperando ainda. Só que o rapaz falou lá, disse, olha, não adianta não, pode ir embora, pode levar o celular dela, as coisas dela, porque quando ela sair do bloco, ela vai pra sala de recuperação. E ela vai passar aí uns bons dias na sala de recuperação. E você não vai poder ficar com ela não, viu? Na sala de recuperação não pode acompanhante, é só uma visitinha de 5 minutos, bem só pra ver mesmo se você tá vivo ou morto, e só. E ela só vai poder ter visita mesmo de verdade e acompanhante quando ela descer pra onde? Pra enfermaria. Quando ela descer pra enfermaria, porque nem adianta. Aí minha prima ainda disse, oxe, eu vou ficar aqui, rapaz, eu não vou embora agora não. E aí ele disse, não adianta, porque quando ela sair do bloco cirúrgico, você não vai ver mais ela não, porque ela vai direto pra sala de recuperação. E aí foi quando, isso só me deixou realmente quando eu entrei. Quando eu entrei, ela pegou meu celular, pegou minha bolsa, pegou as coisas. Minha bolsa não, porque minha bolsa já não tava mais comigo, não foi? Não, pegou só meu celular e meu carregador. Foi a única coisa que tava comigo, meu celular e meu carregador. Ela pegou e me deu um beijo na testa, se despediu, disse que ia estar orando, que Jesus estava no controle de tudo, pra me consolar, né? E aí foi embora. E eu entrei em desespero mais ainda, porque eu fiquei literalmente sozinha. E ia ficar sozinha uns bons dias, que eu não sabia quanto tempo eu ia ficar na sala de recuperação, né? E aí foi quando eu liguei pra Painho e meu tio ligou pra mim, eu só fazia chorar, desesperada. Que eu não sabia quanto tempo eu ia passar com os fixadores, eu não sabia de nada. O médico que me viu disse que eu tinha
fraturada a tíbia, a fêmur, da perna inteira. E aí eu entrei em desespero, minha gente. Eu fiquei doidinha. E nesse período que ela entrou, isso foi assim, quase simultâneo, né? Porque enquanto Douglas estava comigo, Raíssa estava com ela. Foi. E quando a Raíssa foi liberada, que ela entrou passada a cirurgia, foi o tempo que imobilizaram minha perna e Douglas me trouxe. Luxação, não aí, foi no joelho? Quando eu cheguei em casa, pouco tempo depois, Raíssa também chegou em casa, né? Só que ali a gente ficou sem comunicabilidade com Querol, porque Isso. ela, depois dessa cirurgia, ela foi para essa sala. E ninguém sabia da notícia minha. E não tinha como se comunicar com ela. Então, no sábado à noite, e a gente ficou mais desesperado ainda. Sem Porque saber sem como saber ocorreu. notícia, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, como é que ela estava, Isso. né? Esses questionamentos. Aí no sábado à noite mesmo, eu falei com Douglas, aí foi eu, Douglas e Davi. A gente Mãe, foi né? lá, foi. E Camila também, não foi? não, foi eu, Davi e Douglas e tua mãe. Sim. Foi a gente os 4. E a gente foi no hospital. E graças a Deus que essa sala é impossível de entrar as coisas e de entrar naquele hospital. É impossível de entrar naquela sala qualquer pessoa, a qualquer E horário. ali, de noite, eu consegui, Entrar. graças a Deus, não sei como, Deus, né? mas Deus me direcionou, eu fui falando com o povo e me permitiram que eu chegasse Foi lá. barrado de uma entrada, não foi? Eu fui por outra entrada e ali eu consegui, falando com segurança e com um e com outro, e ali fui tendo Perseverou pra tendo entrar. acesso e graças a Deus eu consegui deixar o celular e Meus itens de o higiene carregador pessoal. e os itens pessoal dela, né? Perfume, Nessa sala. etc. E aí a gente ficou mais tranquilo porque Me viu? além de ver ela, deixamos ela com o celular e a gente tinha comunicabilidade. Foi. E daí ela ficou esses 3 dias naquela Fiquei 3 sala, dias naquela sala que parecia um ano. sozinha. A gente só se Sozinha. comunicava. Minha pressão subia, não foi minha Era. pressão só vivia nas alturas. Só vivia alta. O máximo que a minha pressão chegou foi 20, não foi? Que Foi. foi no dia que eu vomitei, passei mal, me deram 2 Porque ela captopril. preocupada, sozinha, sem notícia. E quando eu saí do bloco e acordei, já tava na sala de recuperação e vi minha perna cheia de ferro, minha gente, quem viu aquilo ali por foto se espantou, se arrepiou. Imagina eu, na minha perna, vendo aquilo ali tudinho na minha perna, um monte de ferro. Muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, que eu só vivia dopada de tanto remédio. E olhar pra minha frente e via uma pessoa amputada, que tinha uma pessoa amputada bem na minha frente. Acidente também. Outra pessoa amputada do meu lado. Tinha 2 pessoas amputadas dos meus 2 lados e na minha frente. E eu disse, pronto, eu vou perder minha perna também. Depois se acordou um que o problema dele foi diabetes. E aí, minha gente, ele se acordou. Era pra tirarem um dedo só dele. Quando ele acordou, ele tava sem 3 dedos. Mas esse homem fez um show dentro dessa sala de recuperação, que tiveram que dopar ele pra ele voltar a dormir de novo. Porque ele fez um show, esculhambou todo mundo, principalmente o médico, né, que fez a cirurgia. E ameaçou, e foi uma gritaria que nem parecia que a gente tava num... Porque a sala de recuperação é praticamente uma UTI, né? Até pra chegar, até um pra lugar entrar. terrível. Eu entrei lá. É terrível, a gente Até pra sai entrar com o coração lá, na mão, até porque pra entrar lá, é tem uma que se situação vestir com pior aquela do que a roupa. outra. Tem que se vestir com aquela roupa. Botar touca, botar Todo- máscara, botar Tudo. o jaleco, botar tudo. E aí, Painho só tinha 5 minutos. Então, ele praticamente perdia o tempo vestindo aquela roupa todinha. E aí, quando ele chegava lá, só dava tempo dele me ver, me dar um beijo na testa e E a dizer... mulher já tava E a chamando. mulher, a visita de Caroline já encerrou, acabou, não sei o quê. Era assim. Era aquele inferno, era desse jeito aí. Aí eu passei uns 3 dias naquele lugar. As luzes não se apagavam, porque é praticamente ontem mesmo. Você fica ali sendo monitorado mesmo, 24 horas, pra ver como é que tá, tudinho.
E horrível, minha gente, horrível demais. Ainda bem que eu tava com meu celular. Porque se eu tivesse ficado esses 3 dias sem o celular lá dentro, eu acho que eu tinha enlouquecido. Porque eu tava já louca, né? Sozinha, sem ninguém, sentindo dor, a perna cheia de ferro, sem poder andar, dependendo dos outros pra tudo. Sem celular, sem comunicação com ninguém, todo mundo preocupado comigo e eu querendo falar também, dizer o que tá acontecendo. E graças a Deus que no mesmo dia pai eu consegui entrar com esse bendito celular, porque aí eu consegui me comunicar, falava direto por chamada de vídeo, né? E foi o que foi me aliviando. Aí ela se confortava e a gente também se tranquilizava, porque a gente tava tendo comunicação. Uhum. E aí depois de uns 3 dias conseguiram uma vaga pra mim na enfermaria. E foi quando eu liguei pra pai e disse: pai, eu tô indo pra enfermaria agora. Pai disse: ok, então eu vou ficar lá com você. Aí ele foi ficar lá comigo. Ficou lá todos os dias em que eu fiquei internada. Ele ficou lá comigo, na enfermaria, né? E aí eu fiquei no total 19 dias com os fixadores externos. E graças a Deus me livrei deles, né? Fiquei 19 dias com eles. Era muita dor, chorava muito, não era, Paião? Muita dor, o Paião só vivia lá pedindo remédio. Ela tá com dor, ela tá com dor. Todo mundo tem suas ocupações, seus afazeres. E a mãe ficava com meu filho, com Davi. E eu, nesse período, eu fiquei de férias. Né, que eu tinha uma férias dentro, aí meus patrões me deram as férias, eles foram muito maravilhosos, muito compreensivos, né? E eu agradeço, louvo a Deus pela vida de todos os dois. Laurinha foi lá me visitar, muito obrigada, Laurinha, que eles foram bem humanos mesmo, né? Foram bem sucintos com a situação. E eu só agradeço a Deus, né? Ele cuidou nos mínimos detalhes. Foi. Então ali, para não estar um dia vai um, outro dia vai outro, além de ter gasto com passagem, com outras coisas, aí eu disse: não, eu vou ficar lá. E fiquei de dia à noite. E teve só algumas vezes que ele precisou vir em casa para tomar um banho, pra comer alguma coisa, pra ela, pra levar pra lá, trazer as roupas sujas e levar as novas, lençol, tudinho. Então nesses dias que ele precisava fazer essa locomoção, quem ficou comigo nesses dias foi 2 vezes, 3 vezes, não foi? Foi 2 vezes. Foi minha tia Edilene. Obrigada, meu amor, obrigada mesmo, a Xanda, a tia Edilene, a Issa, todas as pessoas que participaram desse meu momento delicado, que graças a Deus eu tive muito apoio. Tive muitas orações, muita gente orando por mim, pela minha recuperação. Porque quem me viu naquela situação, minha gente, era de doer na alma, viu? Eu fiquei acamada, literalmente, usando fralda descartável, não foi, Baião? A perna cheia de ferro, só fazia chorar, não conseguia sair de jeito nenhum, pra canto nenhum, de forma nenhuma. E o desespero começou a bater, porque eu tava passando os dias, nada de falar sobre a minha segunda cirurgia. E tava batendo desespero em mim já. Ela tava já surtando já. De estar lá naqueles dias todos. E o médico, o que operou ela, doutor Higino, ele chegou para mim e disse: olha, tem um pouco de paciência com ela, porque como ela é muito ativa, vai vir depressão, vai vir ansiedade, ela vai ficar irritada, estressada. Então tenha paciência com ela, viu? E vai chegar um momento que ela vai surtar, não é? E tenha paciência que isso é normal, isso acontece com todo mundo. Eu surtei. Aí teve um colega meu também que não sabia que o médico tinha me dito isso, ele também disse a mesma coisa. Ele passou por isso, eu passei por isso aí e vai acontecer isso, isso, isso. Seja paciente com ela. E minha gente, aconteceu. Tinha hora que ela estava um amor de pessoa, mas tinha hora que ela estava que eu não queria dava vontade ver de eu vir na carreira. Mas quando eu me lembrava do que meu amigo tinha dito e do que o médico tinha dito, aí eu parava para respirar, ia dar uma voltinha lá embaixo. Foi pro refeitório relaxar, não foi um pouquinho respirar. Aí, quando eu chegava, ela estava dopada, já de remédio, já porque a dor já era intensa.
E aí passava, e eu ali relevando e pedindo a Deus graça e força. E o que eu acho bonito, o cuidado de Deus e o zelo de Deus é porque Ele usou muita gente para nos ajudar.